Eu sou o Lucas Gril, sou cantor e compositor, sou de Niquití, de Niterói, e parte do Rio e parte de Cabo Frio. E estou lançando agora meu disco Gril, O Rei do Deprê-Chic, que saiu dia 2 de outubro e está em todas as plataformas. E aí, começando um pouquinho falando desse disco, então, falando de deprê chique, é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li sobre você, e eu achei Uhum. que esse termo, deprê chique, ele é muito marcante, né? E ele resume bem o clima do álbum, se a gente colocar no seu Insta e ver os Reels, isso já tem muito aquilo, é um deprê sofisticado. Então, você pode falar pra gente como que surgiu esse rótulo, assim, da onde veio? Eu comecei fazendo essas músicas, né, meio ainda num lugar entre bandas, então eu estava vivendo e compondo, assim, e comecei a mostrar o repertório para ver o que as pessoas achavam, tal. Eu vim de um background mais de rock, e nesse disco tem rock, mas eu tô flertando com MPB, eu tô ali misturando mais, né? E quando eu comecei a mostrar, em algum momento, um amigo soltou assim: "Ah, Gril, vem aqui e mostra pra galera esses deprê-chic que você tá tocando". E meio que foi, quando ele falou, eu peguei aquilo e falei: "Nossa, isso é o conceito que eu tava precisando aqui para juntar". Acho que foi super feliz, assim, e deu essa cola mesmo, assim, em tudo. E tem essa coisa que é isso, é um deprê sofisticado, mas é uma coisa de uma melancolia com uma certa esperança, sabe? Tem a festa ali acontecendo e tem a galera triste. Eu acho que pega um pouco desse momento de agora, assim, principalmente de se relacionar e tal. Tá todo mundo muito perto pelas redes sociais, ao mesmo tempo muito distante, então todo mundo se mostrando muito feliz, mas tem aquela melancolia escondida, assim. E quando você fala dessa questão da melancolia, então eu acabei lendo os materiais e você descreve muito o disco como uma trilha sonora de cinema. Uhum. Então, como uma noite neon, como caminhadas noturnas. Então, assim, se esse filme realmente existisse, como que seria a cena de abertura para você? Eu acho que é bem a gente tem um filme, né, mesmo feito do que tá rolando da primeira música do disco, que é a abertura, né, que eu entro falando no roteiro de cinema mesmo, né, externo, noite, Rio de Janeiro, salto alto na mão. Eu acho que é o que tá gravado ali, sou eu com a Maria, a atriz, né, começando aquilo que parece que é uma coisa que vai dar certo, que tá dando tudo bem, mas que ainda vai. Começa bem, aí vamos ter percalços no caminho. E Eu acho aí, que é isso, começa falando, na praia, assim, na praia de noite, pós-festa, assim. e falando disso que você comentou, dessa parte falada, essa ideia veio de você mesmo? Dessa Foi. narração, assim? Eu fiz parte da faculdade de cinema, então tem uma pegada muito de misturar audiovisual também. Então, eu pensei de fato o disco para ser, e se fosse meio que uma coisa roteirizada? Tanto que no meio do disco tem outra parte falada, que é como abrisse a parte B do disco. Então, tem uma história sendo contada ali. É um disco conceito, para falar assim, apesar de não ser tão sério a ponto de falar, não, é um disco conceito, sabe? E na questão da produção, então você comentou que você veio de um background ali de rock também, então a gente tem Uhum. um mix mais entre pop, MPB, o rock. Como que foi esse processo para você de encontrar o equilíbrio nas suas referências e nisso conseguir ter a sua identidade para fazer esse álbum? Como que foi? Eu acho que eu e o Pedro, né, o Pedro Sterling, que foi o produtor, a gente partiu muito de uma ideia central que era, como voltando ao cinema, o importante é o roteiro. Então, o importante primeiro de tudo era a poesia, o que eu estava falando. Então, meio que tudo tá sempre, vamos botar o arranjo, tá sempre atrás da voz, no sentido de que a voz está sempre mais alta, mais importante, as coisas vão acontecendo ali atrás, então a gente não ficou preso não, tem que ser mais rock, tem que ser mais MPB. Eu acho que cada música pedia mais um lado, pedia mais o outro, tanto que a gente vai de uma valsa para outra música que é bem aquele indie dos anos 2000, uma coisa meio Strokes, para um bolero, que já é uma coisa meio Roberto Carlos. Então, eu acho que cada cena tem seu lugar acontecendo, e o que dá a cola é a temática. E isso parece você, da galera que eu vi, eu acho que a galera fala muito que, apesar de ser tudo muito diferente, eles sentem
tá fazendo parte da mesma coisa. Assim. Tem E esse você quê de comenta continuação. Assim. E dessas influências, por exemplo, Strokes, Roberto Carlos, quais são as suas maiores influências para ter criado as suas músicas, o álbum e tudo? É difícil, mas posso botar algumas, vamos botar lá. Com certeza, muito de Cazuza, eu acho que ele é boa pessoa que sabe misturar, né, brasilidade com influências gringas. Claro, Caetano, Cartola, muito, Luiz Melodia, que também tem essa coisa mais meio beatnik, né? E nas influências mais externas, né? Os Strokes, próprios Strokes, o Arctic Monkeys também dessa época, e voltando um pouco para bastante do Lou Reed, né? E Beatles, meio claro, meio óbvio falar de Beatles, mas Rolling Stones, aí tem várias, né? Mas eu tô falando mais forte para esse disco, pelo menos pensando assim no que tá rolando nesse disco especificamente. E agora falando um pouquinho mais sobre o disco mesmo, como foi para você o processo de compor as músicas? Como que funciona o processo de composição para você? Você tem um olhar assim de dentro para fora ou você sempre vai colocando vivências? Como que é isso? Depende, assim, nesse disco, até ouvindo ele, eu tô falando bastante de mim, mas às vezes eu tô falando como cronista também. Então acho que as coisas se misturam, sabe? Porque tem esse disco eu fiz muito nisso, nesse rolê de de passear de noite. Assim. Eu compus muito ele vivendo à noite, assim, então tem muita coisa que tá ali que eu ou vivi, ou ouvi numa conversa de bar, daqui a pouco isso ficou na cabeça. Por exemplo, tem essa música Estrago, e o refrão é porque a gente se estraga assim, e basicamente ela veio. A gente estava nessa história de fecha um bar, vai para um bar, vai para o outro, e já para umas 4, a Manuela, uma amiga, soltou assim: ai, gente, porque a gente se estraga assim, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, isso é uma música. Aí eu peguei o mote, porque a gente se estraga assim, e adicionei o resto, que aí virou uma coisa falando de um romance que tá acabando, e tem essa coisa voltando ao Deprê-Chic, que é gostoso, mas a gente tá se estragando, e até que ponto quem estraga quem, o que a gente gosta desse estrago, sabe? E E também, você tinha perguntado de referência, eu não falei eles, em algum lugar estrago, eu acho que eu tô conversando com o Amarante, sempre penso nisso quando ele fala que eu gosto do estrago, então o irmão está ali, já. Se as pessoas não gostarem, eu gosto bastante. eu também gosto. Você não tá Eu adoro sozinho ele. nessa. Eu também. E eu comecei a pensar que a primeira vez que eu fui ver sobre o seu material, eu me surpreendi muito com o Reels que você conta essa canção não é necessariamente sobre coração partido. E no meio de um show que você comenta, você tem isso, assim, essa relação com o teu público de contar um pouquinho de onde vem aquela composição no meio dos shows, assim? Tenho, assim, eu estava mais num momento de gravação, então não estava fazendo tanto show, mas nos shows que eu fiz, eu sempre acabo, não todas as músicas, assim, mas em uma ou outra eu pego para falar um pouco da canção, quando eu sinto que né? Inclusive tinha um outro Reels que eu estava falando de Loser, né? Que é outra música, que eu falo que ela veio de uma citação do Oscar Wilde, que era do Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós ainda olham para as estrelas, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu vi, né? Só mais um bobo, sonhando por aí, buscando estrelas no breu. Então, é isso, viu? Isso daí veio de uma citação que aí eu tava nessa mesmo falando mais sobre mim, sobre esse processo de tentar ser artista independente, tá olhando e acreditando, apesar de todos os percalços que a gente tem e tal, mas é isso, é depressivo, mas é isso. Tem o chão, tem o lodo, mas tem sonho. Acho que não é um disco só de sofrência, acho que ali tem sempre um caldo de sonho. E falando um pouquinho agora da parte estética, que eu também comecei a perceber que tem muito, assim, os visuais, tem muito essa vibe noturna e neon, assim como a gente Uhum. comentou agora há pouco, mas, assim, qual foi a sua inspiração estética para criar essa identidade visual? Olha, acho que tem um mix ali do Prince, principalmente, com nas cores, né? A coisa do Prince, acho que tem na estética visual, tem muito dos crooners, né? Esses cantores mais palhafatosos, que passa muito
por essa coisa do rock and roll também, dessa coisa bem do rock and roll lá mais do começo dos cantores negros, que eles vinham bem com aquelas coisas bem, sabe, brilhantes, assim, rosa choque, e passando também claro, pelo Alcataí, essa coisa do chic, né? E o dos dandies também, eu acho que tem um quê de uma moda também, uma moda sem gênero, assim, uma coisa um pouco andrógena em algum lugar. E essa coisa noturna e neon bastante voltando do cinema na estética desses diretores, tipo Ron Kai-Wara, o próprio do filme o Blade Runner, essa coisa de uma noite um pouco com cores que não são tão reais, são mais cores que a gente está enxergando, sabe? Nossa, a noite está tão legal, aí a luz do poste parece mais bonita, mais onírica. Eu acho que eu busco uma noite que não existe, mas que existe no coração, assim, de quem está vivendo ali. E você já tem, e você já tem outros planos, assim, para trazer bem essa estética para os shows? Porque os shows são mais intimistas, né? São Sim, mais então, acústicos. na verdade, agora a gente está preparando uma transição, né? Que eu passei muito tempo fazendo esse show. Primeiro, voz e violão, que eu estava num período meio brigado com a guitarra. Aí depois, naturalmente, a guitarra voltou, virou voz e guitarra. E agora é mais um movimento de levantar com a guitarra, ter uma banda junto comigo. E eu acho que esse show, na verdade, vai ser um pouco uma construção junto com o público. A gente vai começar a fazer ele, vai ver o que a galera tá achando, como eles estão sentindo, né? Como a gente constrói essa noite neon, mas pode ter certeza que as iluminações vão ser rosas, com azul e roxo, bem nessa minha vibe. Assim. E você já tem planos, assim? Já tem uma turnê? Como que estão os próximos shows? Então, a gente está nesse momento de estruturar a banda e em breve a gente vai soltar assim, umas datas. Imagino primeiramente no Rio de Janeiro, Niterói, né, no Pit City, e vamos tentar uma data em São Paulo e depois vamos ver a recepção e vamos ver se a gente roda mais. Mas eu acho que Rio de Janeiro e São Paulo como ponto inicial, com certeza. E aí agora tem duas perguntinhas para finalizar. A primeira delas é, o nome da nossa página se chama A Setlist. Então a gente sempre faz uma pergunta que é, qual música sempre vai estar na setlist dos seus shows? Que é assim, sempre você vai colocar ela lá. É difícil, tá? Eu acho que Moldura Quebrada é minha favorita do disco. Eu gostei dela quando eu fiz, eu gostei dela depois de produzida, então eu adoro ela, com certeza. Moldura Quebrada, então sempre? Isso. Sempre, no setlist. E a outra pergunta é, se você tivesse que escolher uma faixa do disco, e não pode ser Moldura Quebrada agora, para tocar para as pessoas que não conhecem seu trabalho, então que vão ouvir pela primeira vez e querem te conhecer. Qual música você escolheria? Acho que seria Estrago. Eu acho que ela que... Uma questão de produção e do que a gente quis com o disco, como ele é muito disperso, ela, na verdade, é o que tem todos os elementos numa música só. Acho que ela ilustra bem o Depressique, a Noite Neon, essa vibe toda. Ela resume toda a ideia, né? Todo o conceito. Resume. Uhum. Então é isso. Lucas, obrida pelo espaço. Eu que agradeço. Gente, por responder as perguntas, por estar disponível. Ana, obrigada pela oportunidade também.